Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais o nosso encontro aqui pelo canal dos Tarefeiros, neste domingo, pelo qual nós vamos assim, nesse instante, agradecer a oportunidade de estarmos mais uma vez todos reunidos, no sentido único da complementação do nosso estudo, do nosso Evangelho, e de toda essa oportunidade de estarmos em contato com essa espiritualidade que nos assiste, que nos ajuda e que nos orienta. Eu sou a Ana Cristina e venho lhe convidar para termos mais uma vez esse bate-papo, esse Evangelho, e que possamos juntos assim te convidar para assistir e compartilhar todo o nosso conteúdo aqui pelo YouTube, pois o nosso canal tem bastante palestras, informações sobre a nossa doutrina que vão dar a você bastante esclarecimento e pelo qual você vai poder estar assimilando melhor o seu dia a dia. Assim como a nossa casa, a Casa dos Tarefeiros da Última Hora, já se encontra sempre aberta para os nossos tratamentos presenciais. Basta você estar ligando, agendando o seu tratamento e com isso você vai estar recebendo passes, centro cirúrgico, apometria, desobsessão, cromoterapia, o trabalho da prosperidade, o trabalho do desamarra e também o trabalho das crianças, além de estarmos conosco, todos juntos, numa união única de amor e de luz. E assim, nessa fraternidade de puro amor, nós vamos nesse instante respirando bem profundamente, para que possamos estar convidando os nossos mentores e amigos espirituais, para que eles possam estar entre nós, nos ajudando, nos orientando, para que tenhamos um evangelho com bastante simplicidade e entendimento. Que Mãe Maria, com suas trabalhadoras, possam ir adentrando no nosso campo vibracional, juntamente dentro dos nossos lares, e retirando de nós ou dos nossos lares toda e qualquer preocupações, doenças, enfermidades da alma, a inveja, a maldade e tudo aquilo que possa estar deixando você assim um pouquinho acabrunhado. E no lugar de tudo isso, a harmonia, a tranquilidade, a amorosidade, a compaixão, o respeito possam estar presentes. E é assim que nós vamos dando por aberto mais este Evangelho no dia de hoje. E sendo assim, através do Evangelho de hoje, vamos falar um pouquinho sobre o Livro dos Espíritos, no livro 1, capítulo 3, a Criação. Jesus, há muitos e muitos tempos, já dizia que há muitas moradas na casa de meu Pai. E como podemos entender sobre isso? Apesar de estarmos falando sobre o Livro dos Espíritos, para podermos entender um pouquinho melhor, em A Gênese também de Allan Kardec, no capítulo 6, no item 17, ele nos fala que a matéria cósmica primitiva continha os elementos materiais, fluídicos e vitais de todos os universos que estadiam suas magníficas diante da eternidade. Ela é a mãe fecunda de todas as coisas, a primeira avó e, sobretudo, a eterna geratriz. A substância etérea, mais ou menos rarefeita, que se difunde pelos espaços, esse fluido cósmico que enche o mundo, mas ao menos rarefeito, nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas. Nada mais é do que a substância primitiva, onde residem as forças universais, donde a natureza atirada todas as coisas. E no capítulo 7 também da Gênesis nos fala que a história da formação da Terra está escrita nas camadas geológicas. E pode-se conhecer o tempo que dura a formação dos mundos, da Terra, por exemplo,
Nada te posso dizer a respeito, porque só o Criador o sabe. É o que fala o livro dos Espíritos nessa questão 42. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. E sendo assim, não é possível que o universo se tenha feito a si mesmo e que, não podendo também ser obra do acaso, há de ser uma obra de Deus. Mas como, entretanto, terá Deus criado o universo? E ouvindo os espíritos superiores, nos apresenta os esclarecimentos que se seguem. Existindo por sua natureza desde toda a eternidade, Deus criou desde toda a eternidade e não poderia ser de outro modo, visto que, por mais longe que seja a época que recuamos, pela imaginação, os supostos limites da criação, haverá sempre, além desse limite, uma eternidade. O começo absoluto das coisas remonta, pois, a Deus. As sucessivas aparições delas no domínio da existência constituem a ordem da criação perpétua. O poder do Criador nunca se contradiz e, como todas as coisas, o universo nasceu criança. Revestido das leis mencionadas e das impulsões iniciais inerentes à sua formação, mesmo a matéria cósmica primitiva fez que sucessivamente nascessem turbilhões, aglomerações desse fluido difuso, amontoados de matéria nebulosa que se cinteariam por si próprios e se modificariam ao infinito para gerar nas regiões incomensuráveis da amplidão diversos centros de criações simultâneos e sucessivos. Ainda uma vez compreendemos melhor a natureza. Saibamos que antes de nós, como à nossa frente, está a eternidade, que o espaço é o teatro de inimaginável sucesso e de simultaneidade de criações. Tais nebulosas que mal percebemos nos mais longínquos pontos do céu são aglomerados de sóis em vias de formação, tais outras não são vias lácteas do mundo habitados. Outras, finalmente, serão e sempre serão, podendo assim ter sempre colocados no meio de nós uma infinidade de mundos, onde também estamos no meio de uma dupla infinidade de durações anteriores, que a criação universal não se acha restrita a nós, que não nos é lícito aplicar essa expressão, formando isolado o nosso pequenino globo. E a nossa formação da nossa Terra, da onde nós habitamos nesse grande planeta, que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual é Jesus, um dos membros divinos, pela qual ele nos dá sempre toda a formação e é o responsável pela nossa orbe. Sendo assim, a primeira verificou-se quanto a orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço. As balizas do nosso sistema cosmômico e da vida na matéria em ignição do planeta, e a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da Terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu Evangelho de amor e redenção. Assim, sob a direção de Jesus, o governador espiritual da Terra e seus propósitos divinos, temos informações sobre a formação do planeta. A Terra conserva em si traços evidentes da sua formação,
acompanhando-se as fases com precisão matemática nos diferentes terrenos que lhe constituem, no caso, o conjunto desses estudos forma a ciência chamada geologia, ciência nascida desde o século XIX e que projetou luz sobre o tão controvertida questão da origem do globo terreno e dos seres vivos que os habitam. Neste ponto, não há simples hipótese, há o resultado rigoroso da observação dos fatos e, diante dos fatos, nenhuma dúvida se justifica. E vemos ainda que a espécie humana esclarece-nos a doutrina espírita que os seus germes também se encontravam entre os elementos existentes na Terra e que o homem veio ao seu tempo. Homens, uma vez espalhados pela Terra, observam em si mesmos os elementos necessários à sua própria formação para os transmitir segundo as leis da reprodução. O mesmo se deu com as diferentes espécies dos seres vivos. É difícil estabelecer um limite entre os animais e o homem no tocante à estrutura orgânica, porque alguns animais demonstram nesse aspecto uma visível superioridade sobre o homem. Todavia, o homem é um ser à parte, que desce muito baixo algumas vezes e que pode também elevar-se muito alto pelo físico, e como os animais é menos bem dotado que muito desses. A natureza lhes deu tudo que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para a satisfação de suas necessidades e para a sua conservação. A religião cristã, por influência do judaísmo, prega que a origem da espécie humana está em Adão. O Espiritismo nos ensina, porém, que o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi dos que sobreviveram em certa região a alguns dos grandes cataclismos que resolveram em diversas épocas a superfície do globo e se constituiu tronco de uma das raças que atualmente a povoam. As leis da natureza se opõem a que o progresso da humanidade se tenha realizado em alguns séculos, como houvera sucedido se o homem não existisse na Terra, senão a partir da época indicada para a existência de Adão. Muitos, com mais razão, consideram Adão um mito ou uma alegoria que personifica as primeiras idades do mundo. As diferentes físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra estão relacionadas à ação do clima, da vida e dos costumes. Dá-se aí que se dá como dois filhos de uma mesma mãe, que educados longe um do outro e de modos diferentes, em nada se assemelharão quanto ao moral. Veja que na pergunta 55, no Livro dos Espíritos, todos os globos que circulam no espaço são habitados? Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só nesse pequeno globo tenham o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Creem que Deus criou o universo somente para eles. Deus povoou os mundos dos seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ser destinado estes mundos a um fim mais sério do que de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra,
pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tenha o privilégio de ser habitado, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. É fantástico, e se nós formos analisar gradativamente, se formos estudar profundamente sobre tudo como foi constituído, cada grãozinho de areia, cada plantinha, cada ser vivo, nós estaríamos aqui falando por horas e por horas a fins e teríamos sempre a certeza de que o nosso Deus, Ele é simplesmente eterno, supremo e realmente, verdadeiramente um Criador de coisas belas. Concluímos então que a Terra não é o único planeta habitado por toda a extensão do universo. Existe vida que se diferencia da nossa pelo grau de adiantamento moral. Assim como nós que evoluímos, os planetas também avançam na escala à medida que a humanidade progride. E assim, meu irmão e minha irmã, neste domingo, que possamos fazer um mundo melhor, para que possamos evoluir juntamente com eles. Que tenhamos um domingo abençoado, assim como uma semana abençoada. Vamos pedindo bênçãos para a nossa família, amigos, aos todos aqueles que nos cercam, aos nossos vizinhos, aos nossos colegas de trabalho, a todos os irmãos que nesse grande planeta, nesse grande universo, possa receber sempre aquelas gotinhas salutares da persistência, da alegria, da conscientização que somos eternos, que há um Deus vivo que olha e nos dá tudo que nós necessitamos. Olhai, Senhor, por tantos irmãos que sofrem por suas doenças. Olhai por todos esses jovens desse nosso futuro. Olhai também por todos aqueles, meu Pai, que por um motivo ou por outro ainda guerreiam entre si e não se veem e não se enxergam como irmãos que somos. Abençoe sempre a casa dos tarefeiros, aos tarefeiros. Ao Dr. Antônio, que nos dá a oportunidade de aprendizado, que nos dá orientações para que possamos estar passando um pouquinho, mas um pouquinho mesmo, de tudo que é uma formação moral, uma formação da criação, uma formação de como temos que vivenciar o melhor. Pois ainda temos muito que aprender. Somos muito pequeninos diante de uma imensidão que está aí fora à nossa espera. E assim pedimos também pela água, que ela possa ser tocada por Nossa Senhora, abençoando, e os doutores da nossa casa possam trazer para esta água as medicações necessárias para cada um daqueles que for bebê-la. E assim que nós vamos dando por encerrado mais este Evangelho e espero encontrar todos vocês no próximo domingo, se assim nos for permitido. Que assim seja, graças a Deus.